Paz de Jesus, irmãos. Que benção. É isso aí. Depois de louvar, orar, ainda tem voz, né, irmão? Para glorificar ao Senhor Jesus, né, irmãos? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, irmãos? Por todas as coisas que Ele tem nos feito e tem nos dado, tem nos ajudado até aqui. Eu só tenho a agradecer, né, ao Senhor Jesus por todas as coisas, irmãos. Todas as coisas. Vamos orar mais um instante para falarmos da palavra do Evangelho, né, irmãos? Hoje um dia um pouco mais diferente, onde nós oramos um pouco mais, né? Amanhã é um dia em que nós vamos ceiar o Senhor Jesus Cristo, né? Um dia da ceia do Senhor. Para nós é um dia muito importante, né? Onde a igreja pode se reunir, refletir, né? Meditar, como diz a palavra, né? Cada um examine-se a si mesmo e coma, né? Coma deste pão e beba desse cálice. E a ceia, né, irmãos, ela representa o sacrifício de Jesus. Né, irmãos? Enquanto esse final de semana as pessoas estão preocupadas com bacalhau, né? Preocupado com o ovo de Páscoa. O cristão ele tem que se lembrar de uma coisa, né, irmãos? O sacrifício de Jesus. Nós estamos aqui por quê, irmãos? Por causa de Jesus. Né? Tem irmãos de tanto lugar aqui, né, irmão? Tem irmão lá do Jardim Brasil. Tem irmão. Fala aí, irmão, o nome da região lá dos irmãos que moram lá. É Jardim Brasil, Jaçanã, Tremembé, Jaçanã, Parque do Chaves, né? Tem de Cajamar, tem de Barueri, tem de Osasco, tem de Jandira, né? Santana, Parnaíba. Esquece de mim não, né, mano? Santana, Parnaíba. Eu tô olhando aqui, vai se lembra, né? Na Bahia não, você mora aqui, irmão. Não é na Bahia não. Esquece. Que baiano que é. Então nós temos bastante irmãos, né, irmãos? Né? Isso aí é tapiviense, rapaz. Então tem irmãos de muitos lados, né, irmãos? De muitos lugares. E de diferentes famílias, diferentes modo de viver, não é, irmãos? As pessoas não são iguais. Nem no casamento é igual, né? O pessoal diz que é a metade da laranja, é nada, né? Diz que é a tampa da panela, não é, né? Na verdade, as coisas vão se encaixando, né? Conforme a gente vai vivendo, vai aprendendo a perdoar, aprendendo a amar, né? Aprendendo a não julgar, aprendendo a estender a mão, né? E aí a gente vai aprendendo realmente, né? Dentro de um casamento. Então a gente não somos iguais. Então, o que é que nos uniu? O que é que nos trouxe até aqui, se não o sangue de Jesus? Se não a sua palavra, se não o seu evangelho? Então veja que o evangelho é tão poderoso, irmãos, tão poderoso que só ele pode unir as pessoas. Se tivesse só o Velho Testamento, a gente não estaríamos aqui. Sabe por quê? Porque o Velho Testamento aceita só os judeus. Você pode ver que os judeus eles ficam fechados entre eles. É uma religião baseada no Antigo Testamento. Mas Jesus é aquele que uniu homens e mulheres, tribos, nações e línguas. Jesus não vê cor de pele, não vê raça, não vê status social, porque diante de Deus todos nós somos pecadores. E diante de Deus, irmãos, Ele pôs uma porta aberta para que nós pudéssemos entrar, que é Jesus. Então, irmãos, é Cristo que nos trouxe até aqui, é Cristo que tem nos ajudado, que tem nos sustentado. Vamos orar um instante em nome de Jesus, irmãos. Hoje é menos tempo, né, da palavra. Vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único Deus, verdadeira vida eterna. Colocamos nossas vidas diante da sua presença, Senhor Jesus, para que o Senhor possa nos ajudar pelo teu Espírito Santo. Ajuda-nos pelo teu Espírito, pela sua palavra, pelo seu evangelho, a crescermos em graça, Senhor, e entendimento. Ajuda-nos, pois precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos abrem João capítulo 11, irmãos. João capítulo 11, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 11, irmãos, versículo 49 diz assim:
E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais os que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação de Israel, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, quando Jesus veio, irmãos, certa feita, ele olhou e viu aquele monte de pessoas. E ele sentiu o quê? Uma íntima compaixão. Porque eram ovelhas sem pastor. Eles estavam perdidos nos desertos. Perdidos. Cada um andava como queria, sem rumo, sem direção, sem entendimento. Então, o sacrifício de Jesus, irmãos, foi para reunir homens e mulheres de diversos lugares, de diversos países, de diversas regiões, para reunir em um corpo, que é a sua igreja. Então, a igreja de Jesus está onde, irmãos? Está em todos aqueles que creem na palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, somos o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o quê? É o penhor, é a nossa garantia para o dia da redenção. Então, se Jesus Cristo, irmãos, ele não tivesse vindo, nós nem estaríamos aqui hoje. Nós estaríamos, irmãos, em qualquer outro lugar desse mundo pecaminoso, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, se hoje eu e você estamos aqui, é porque o Pai nos trouxe. A palavra vai dizer aqui, ó, em João capítulo 6, volta um pouquinho. João capítulo 6. Versículo 43, diz assim, irmãos. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Olha que coisa, irmãos. Quer dizer, então, que eu e você só podemos estar aqui porque o Pai nos trouxe. O Pai trouxe nós, nos enviou até aqui. Então, se hoje nós podemos servir a Jesus, irmãos, e amar a Jesus, se podemos hoje honrar, louvar, cantar o nome de Jesus, é porque o Pai nos chamou e o Pai nos recebeu. E tudo isso é fruto de misericórdia, irmãos. Tudo isso é fruto do amor dele pelas nossas vidas. Então, irmãos, eu louvo e agradeço a Jesus por ter vindo nesse mundo. Eu agradeço pela voluntariedade dele de ter vindo, de ter dado a sua vida por nós. E é por isso que estamos aqui. Se dependesse, irmãos, de nós, se imagine, irmão, se Jesus, se o Pai lá de cima olhasse para nós, se ele olhasse para nós, irmãos, que motivo Deus Pai teria, que motivo bom ele teria de enviar o seu Filho a esse mundo? O que há de bom no ser humano para que Deus pudesse enviar o seu Filho para morrer por nós? O que tem de bom em nós? A palavra diz que todos somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Destituídos, afastados, longe da glória de Deus, por causa dos nossos pecados. E interessante, irmãos, é que ainda somos pecadores. A gente se torna cristão, a gente não deixa de ser pecador, a gente continua sendo um pecador. Só que um pecador justificado. Um pecador que acredita em Jesus Cristo. Então, quando a gente se lembra da morte e ressurreição de Jesus, eu não lembro de ovo de Páscoa. Apesar de eu gostar de ovo de Páscoa. Gostar de chocolate, né, irmão? Eu gosto. Mas não é isso que significa a morte de Jesus, ressurreição de Jesus.
A morte e a ressurreição de Jesus, irmãos, é muito mais além do que este mundo pode imaginar. É muito mais além. A palavra vai dizer lá em 1 João capítulo 3, versículo 1, vede, com grande caridade tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, ser filho de Deus é uma caridade, é um favor. Deus está concedendo que nós possamos fazer parte da sua família, irmãos. Imagine, irmão, uma pessoa indesejável, intragável, uma pessoa que não presta, e você trazer para dentro da sua casa e ensinar essa pessoa outros modos, outra forma de pensar, outra forma de sentir, de agir, de viver. É isso que Deus fez. Deus trouxe para dentro da casa dele homens justificados, mas não homens sem pecado. Somos pecadores e Deus nos recebeu na sua família. Só que Deus é santo, puro, justo, imaculado, irrepreensível, incontaminável. Deus é assim, irmãos. Não há falha em Deus. Não há falha no seu caráter. Deus é perfeito. E Ele veio e abraçou e abriu a sua porta para homens imperfeitos, para homens pecadores. Por isso que a palavra diz, vede, olhe, preste atenção. Quando a palavra diz, vede com grande caridade, está falando, preste atenção nisso. Isso não é qualquer coisa. Isso não é uma coisa que pode passar batido no seu dia. Isso não é uma coisa que você pode olhar com desprezo, você pode olhar, estudar e dizer, tanto faz, tanto fez. Não, vede, olhe, com grande caridade tem nos concedido o Pai. Que é o que o texto está dizendo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então nós estamos aqui hoje porque o Pai nos concedeu essa graça. O Pai nos trouxe. O Pai nos enviou. Eu falei de tantos lugares, esqueci de falar de onde a irmã é. A irmã é de onde? É a senhora mesmo. Oriximiná. As irmãs ali que chegaram visitando hoje. Nem sabe onde fica isso, né, mano? É longe. É longe, mano. Dá uns 3 dias, 3 noites, né? Quase 4 para chegar lá, né? E quando a irmã chegou, ela nem imaginava que o pai trouxe essa irmã de tão longe. De tão longe. Tem uma obra que de vez em quando nós lembramos, né? De como Deus trouxe a nossa irmã para conhecer o Evangelho, a palavra de Jesus, ser amada, consolada. E assim na vida de todos nós, irmãos. Da onde Jesus nos tirou, da onde Jesus nos arrancou, da onde Ele arrancou. A palavra vai dizer lá em Colossenses que Ele nos tirou das trevas. Ele nos tirou das trevas. Quando lá em Colossenses fala que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor, quando eu leio esse texto, eu vejo que nós somos tão fracos, que Ele precisou nos tirar. A palavra diz que Ele nos tirou, não fui eu que saí, Ele me tirou. Então, irmão, olha o tamanho dessa caridade, desse amor de Deus por nós, é muito grande. Por isso que diz, vede, olhem, preste atenção, com grande caridade tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Porque se for pesar na balança entre o que eu mereço e o que eu não mereço, nós estamos perdidos. Porque se você chegar diante de Deus e disser assim, Senhor, me dá o que eu mereço, imagine quanta coisa nós merecemos. Qual o salário do pecado? A morte, destruição, maldição, toda sorte de desgraça, é isso que o ser humano merece. E ele não recebe, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Às vezes a pessoa ela não se importa em orar, não se importa em ler, não se importa em buscar, não se importa em se humilhar diante de Deus, não se importa em se arrepender dos pecados, a pessoa não se importa. Às vezes a pessoa deixa passar batido,
mas vede com grande caridade tem nos concedido o Pai. Se nós olharmos, irmãos, para o que Deus já fez por nós, isso já deveria nos constranger. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Então, quando lembramos do amor de Deus, da caridade que Ele nos concedeu, isso deveria nos constranger em sermos melhores a cada dia e buscar fazer a vontade de Jesus. Vede com grande caridade, irmãos. Se pesar na balança, nós não somos pessoas aceitáveis. A palavra diz lá em Efésios capítulo 1, que nós nos tornamos agradáveis por causa de Jesus. Você já andou com uma pessoa desagradável? Já? Às vezes nós mesmos somos desagradáveis com nós mesmos, né? Mas você já acordou e disse assim, eu não estou me suportando hoje, né? Se eu pudesse, eu saía do meu corpo, saía de mim e me deixava, porque eu não aguento mais eu. Então, a palavra diz que nós nos tornamos agradáveis diante de Deus por causa de Jesus. Então, irmãos, se nós pensarmos e meditarmos assim, que tudo é por causa dele, tudo é por causa de Jesus, a gente nunca vai abandonar Jesus. A gente nunca vai deixar Jesus, irmão, para voltar para outras religiões, para chamar outros nomes, para adorar outros deuses, jamais. Quando a gente tem consciência e tem entendimento de quem foi, de quem é e de quem ainda vai ser Jesus na nossa vida, irmão, a gente nunca larga ele por nada. Vai vir lutas, tribulações, tentações, angústias, desertos, aflições, vai vir tudo. Porque no mundo tereis aflições. Mas quando eu sei quem é Jesus e o que ele representa na minha vida, quando eu sei, eu tenho consciência de que eu sou um pecador, quando eu reconheço, irmão, que sem ele eu estou perdido, que não há salvação, que não há graça, não há bênção, irmão, então eu não largo do pé, eu não largo de Jesus, eu não largo dele por nada. Então, irmãos, nós estamos aqui hoje por causa daquilo que ele fez. O seu sangue derramado naquela cruz, o seu sofrimento, o seu padecimento. Lembra daquela ceia que nós colocamos aqui em algumas partes da paixão de Cristo? Lembra? Mambete teve que sair, né, mano? Chorou horrores, né, mano? Foi no banheiro. Foi forte, não foi, irmão? Para a gente pensar e meditar no que ele sofreu. E ali, irmão, está mostrando aí o que aconteceu na carne de Jesus, mas o que aconteceu na alma dele. A palavra diz que ele desceu aos infernos. Você imagine só o que Jesus sofreu, irmão. E ele sofreu não merecendo. Então essas coisas a gente precisa pensar, precisa meditar. O que ele fez por mim, o que ele fez pela minha vida, pela minha família. Qual é a chance que ele está me dando todos os dias? Porque todos os dias nós temos uma chance grande de pecar e também nesse mesmo dia tem uma chance de se acertar. E ele me dá essa chance. Porque se é na lei, a palavra diz o que, irmãos? Quando o homem peca, deve morrer. Na lei não tem misericórdia. Se Jesus não vem, irmãos, essa era a condição do homem. Pecou, adulterou, se prostituiu, fez o que não deve, deve morrer. Não tem assim, vamos conversar, posso me arrepender? Sem chance. É morte, é destruição, é maldição na vida da pessoa. Então, em Jesus, irmãos, nós somos extremamente abençoados. Como diz lá em Lamentações, se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos destruídos. Por pior que a vida esteja, irmãos, por mais luta que estejamos enfrentando, nós temos que se lembrar que se não fosse a misericórdia de Deus, estaria muito pior. Muito pior. Então, irmãos, é Jesus em nossa vida e é a Ele que devemos ser gratos sempre. Então, irmão, é bom nós entendermos e compreendermos qual é a realidade da nossa condição. Quem somos realmente? Quem somos?
Então, quando a palavra diz que ele veio derramar o seu sangue para reunir um povo, ele deu a sua vida para trazer homens e mulheres para dentro da sua casa. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para transformar pecadores em santos, injustos, condenados em justificados. Quando ele faz isso, irmãos, quando Deus veio fazer isso, vocês acham que Deus se arriscou ter vindo nesse mundo? Ou não? Imagine você lá no céu. Você teria coragem de vir aqui na terra? Viver nesse mundo aqui? Detalhe. Antes que você pense que era uma coisa boa, você não pode pecar. Você sair do céu, vir nesse mundo e não pode pecar. Não pode murmurar, não pode julgar, não pode condenar, não pode falar palavrão, não pode beber, não vai poder fumar, não vai poder... Tem que viver perfeitamente. Quem toparia fazer isso? Ninguém se candidatou? Não. Jesus se candidatou. O texto vai dizer: eis-me aqui a mim. Jesus disse isso. Lá em Hebreus diz isso. Eis-me aqui a mim. Ofertas e holocaustos não quiseste, mas corpo me preparaste. Jesus é quem disse que ele veio a esse mundo. Está até aqui mesmo, acho que o texto. Mas ele mesmo disse, irmãos, que ele veio a esse mundo. Aqui, ó. Capítulo 5. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. No capítulo 5, versículo... Vamos terminar por aqui, irmãos. Capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra, ele falou? É isso mesmo, irmãos? A palavra é o Novo ou o Velho Testamento? Novo Testamento. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da onde? Da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Bem, não era esse texto aqui não, mas é um texto onde diz assim, irmãos: eu dou a minha vida. Jesus disse que ele daria a vida dele e ninguém tiraria a vida dele, porque ele daria quando ele quisesse. João 10? Obrigado, irmão. João 10, 17. Vamos abrir, irmão, em nome de Jesus. João 10, 17. Diz assim, irmãos: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu dou de mim mesmo, a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse é o mandamento que eu recebi de meu Pai. Então Jesus, ele deu a vida dele por quê, irmãos? Porque ele quis. Ah, mas os judeus prenderam ele, Pilatos prendeu ele. Esquece, irmão. Não foi isso que aconteceu. Quer dizer, isso que aconteceu. Mas aconteceu porque ele quis. Irmão, se você tiver oportunidade... Quem tem dor no joelho aí? Vou levantar as duas porque eu tenho dor nos dois joelhos. Quem tem dor nas colunas aí? Quem tem dor de cabeça? Quem? Meu Deus do céu, é muita dor esses irmãos, hein? Se você pudesse dizer assim, irmão, saia toda a dor da minha vida, agora. Você faria ou não faria? Eu na hora, irmão. O meu sonho é descer as escadas de boa. Eu desço as escadas, você já viu? Velhinho. Irmão, eu desço as escadas sofrendo. Eu falo para os irmãos, às vezes os irmãos eles tiram isso aqui, por causa das crianças, e põem lá. Aí acaba o culto, os irmãos esquecem. E eu fico aqui, ó. Eu falo, e os irmãos, e aí, mas não vai descer não? Eu falo, como? Eu não consigo, eu preciso do ajudante. Aí eu desço. Amanhã é um dia deles, né? Amanhã é o dia de tirar isso aqui. Já estou dando toque para os irmãos, amém? Não esquece de mim. Irmão, se você tivesse poder de tirar dor, você não tiraria? Tiraria na hora. Jesus teve esse poder.
Jesus, ele teve esse poder de parar com toda a dor e sofrimento dele. Ele teve esse poder. E ele não fez. Por amor a nós. Porque ele não merecia isso. Quando Pedro corta a orelha do soldado Malco, Jesus falou, põe a tua espada na tua bainha. Por quê? Eu vim para esse momento. Pedro, eu sei que você me ama, tal, mas você não vai impedir de eu ir para a cruz. Eu vou dar a minha vida. Irmão, vocês conseguem imaginar que ele fez isso por amor? Ele podia não ter. Jesus falou, se eu quiser, eu vou pedir aqui 12 legiões de anjos, eu vou acabar com tudo isso aqui. Meu pai me leva de volta para o céu, está tudo certo. Eu posso pedir 12 legiões de anjos e acaba com isso aqui. Mas se eu para isso vim, eu vim aqui nesse momento para sofrer, para padecer, para apanhar. E eu vou passar por isso. Eu posso dizer para e tudo para. Acabou e tudo vai acabar. Todo sofrimento, toda dor sobre mim vai acabar. Mas ele não fez. Esse é um ato de amor, de negar-se a si mesmo. Sofrer e padecer pelo outro. Por pessoas que ainda eram pecadoras. Jesus, a palavra vai dizer lá em Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Amém, irmãos? Já deu horário e vamos terminar aqui, né? Senão você já sabe, né? Eu costumo não respeitar, mas vamos respeitar agora, né? Deus está me convertendo sobre esses horários aí. Amém, irmãos?